gente, sejam bem-vindos a essa aula, né, de baralho cigano sobre a carta da estrela. Meu nome é Nana, eu sou cartomante há mais de 5 anos e eu comecei com um baralho normal, daqueles que as pessoas jogam na mesa mesmo, e depois eu ganhei um baralho cigano da minha irmã. E é importante falar que muitas das interpretações das cartas que eu vou fazer aqui, elas são baseadas em algumas percepções que alguns ciganos da minha família tinham. O bisavô, o avô da minha mãe, por parte da mãe dela, e alguns parentes distantes que eu já não tive muito contato, mas a minha mãe teve. Então, eu vou aqui fazer muito pelas percepções isso, e também pelos significados que a carta já possui. Hoje nós vamos falar da carta da estrela, né? A carta 16, muito linda essa carta, é a minha favorita do baralho cigano. E vamos observar a ilustração dela, no caso, tem vários tipos de ilustração, porque hoje em dia tem vários baralhos, mas ela sempre está, né, com estrelas no céu, geralmente, um céu muito estrelado, muito iluminado, e abaixo dela há uma estrada, né, há montanhas, há interpretações, né, de que tem um rio aí abaixo. Nessa que eu coloquei na figura do slide, tem um riozinho, tem alguns barquinhos, né? Enfim, vamos lá. Antigamente, muitos dos ciganos, eles eram nômades. Então, a proteção que vinha do céu era muito importante, o céu que cobria essas pessoas. Porque como eram pessoas que não eram fixas em um local, o céu estrelado, ou simplesmente, a gente vai ver no decorrer das aulas, que muitas cartas com elementos que vêm do céu, elas são muito positivas. Só vai ter uma exceçãozinha aí na carta da Lua, mas depois nós vamos estudar sobre ela e eu vou explicar melhor. Mas as cartas ligadas à natureza, como a árvore, a carta do sol e essa das estrelas, são cartas positivas justamente por conta dessa conotação. Porque esses povos viviam muito na companhia desses elementos. Como antigamente, voltando a explicar, não tinha luz para iluminar as estradas, quando o céu estava estrelado, significava destino, e também as estrelas é um elemento naturalmente sagrado para o povo cigano, e a gente vem trazendo esse significado para a carta, por isso que eu estou explicando toda essa síntese. E vamos lá, né? O que eu coloquei nos slides. Nos significados, eu coloquei o geral, né, que é intuição, mediunidade, esperança, fé, destino, vocês podem ver aí. E geralmente essa carta da estrela, ela fala muito de pessoas que ou elas não sabem, ou às vezes elas até sabem, elas têm uma predisposição muito positiva para se tornarem médiums, tá? Elas têm uma intuição muito aflorada, então pode ser aquela pessoa que ela sonha muitas vezes com as respostas, mas ela não, às vezes não consegue captar o que esses sonhos querem dizer. Ou que ela tenha um pressentimento e logo isso acontece. É uma carta que fala bastante sobre isso, é um dos focos principais dessa carta, eu até coloquei aí no slide, como vocês podem ver. Então, ela é uma carta muito espiritual, a carta da estrela. Ela significa proteção também dos guias espirituais, do consulente. Tá bom, gente? Então, quando essa carta sai no jogo, se for uma pergunta ligada ao espiritual, você pode sim orientar ao seu cliente, ou a si mesmo, né, no caso, você está sendo protegido pelos seus guias, sua espiritualidade, ela está saudável e ela está ali presente, tá bom? Seus guias estão intercedendo nessa situação, em qualquer situação que seja. A carta da estrela, ela também é uma carta positiva, como eu coloquei, e por ela ter esse significado tão bonito e ser uma das cartas depois da do sol, eu ainda considero a estrela ainda mais positiva, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é o meu arcano pessoal, no caso do tarô, mas ela é extremamente positiva. Então, se saírem cartas negativas ao lado, é importante ressaltar isso para vocês. Ela vai amenizar
os efeitos negativos das outras cartas, tá bom? Voltando aqui, a carta das estrelas, ela fala muito de esperança e de realização. O que essa carta quer dizer? O que eu estou tentando falar? Quando alguém fez uma pergunta e a pessoa está muito angustiada, por exemplo, aconteceu muitas coisas na minha vida e eu queria saber se eu vou ter um momento de paz, né? Vou ter um momento para descansar, onde essas coisas vão resolver. Às vezes, chega consulentes, né, que eles estão com a fé um pouco abalada, né? Então, assim, quando a carta das estrelas sai, é um aviso extremamente positivo que sim, tá? Vai ter um momento aí de paz, de realização, que inclusive ela também fala muito do universo, né? Das leis universais. Então, saindo perto da carta do chicote, por exemplo, que já traz um peso mais karmático, ela pode indicar karma, mas que logo em seguida essa dívida karmática vai ser paga e o consulente vai ter a paz que ele necessita. No amor, né? Muito importante, muitas pessoas perguntam. Ela quer dizer harmonia na relação, é uma relação harmônica, de troca mútua entre os parceiros. Mas é um aviso, galera, que muita gente não pega dessa carta, mas que por muito tempo eu, às vezes, né, atendendo clientes, eu percebia que às vezes ela saía um pouco sem sentido, porque saía com muitas outras cartas negativas. Como é um céu muito estrelado, que tem várias estrelas, com o tempo, e também quando eu fui estudando outros cartomantes falando isso, inclusive alguns cartomantes ciganos, né, étnicos, eles falavam que essa carta às vezes ela significa segundas intenções. Como assim, Nana? Segundas intenções, porque é um céu muito estrelado. Eu tô lembrando da carta do Sete de Copas no tarô. Quem sabe tarô vai entender. Porque são muitas opções, né? São muitas estrelas. Você pode focar numa mais brilhante, mas você vai prestar atenção no restante das estrelas ali do conjunto. Então, em algumas tiragens, isso é bem raro mesmo, bem, bem raro. Ela tem essa conotação, né, um pouco mais negativa. Ela pode representar segundas intenções ou uma pessoa indecisa, tá bom? Pode representar isso também, mas logo ressaltando, é bem raro. Também fala de uma relação predestinada. Como assim? Quando o consulente ou a gente mesmo pergunta sobre nossa relação com outra pessoa e vem a carta da estrela, fala que é uma relação que vem de outras encarnações muito forte, pode ser até de umas 5 reencarnações que já passaram, 6 ou mais. Então, quando a gente tem aquela sensação que conhece aquela pessoa há muito tempo e que não sabe de onde a conhece, vem a carta da estrela, é dito e feito, a pessoa é uma relação que já existia e vocês têm algo para resolver nessa encarnação aqui presente. Fala muito sobre isso, tá? É uma carta muito bonita quando sai nesse contexto. Nana, então eu posso saber se eu tenho uma relação kármica com alguém, se a pessoa é minha alma gêmea, por exemplo. Sim, sim, claro que sim. Mas eu preciso ter um tato, né? Olhar muito bem, estudar bastante sobre o significado das cartas que vão sair em volta. No caso, como eu já citei anteriormente, o chicote, ele é uma carta que fala, né? Que tem essa conotação um pouco kármica, um pouco mais pesada, mais densa. Então, também é preciso estudar sobre relações kármicas, sobre os tipos de relações interpessoais. Mas sim, se a estrela sai junto com o chicote ou outra carta, deixa eu pensar aqui. Às vezes o caixão também ele tem essa conotação meio, né, meio espiritual e kármica, porque ele fala da passagem. Então também, se sai a carta das estrelas, é uma carta extremamente espiritual, gente, não tem pra onde correr. Outra coisa, quando essa carta sai, ela fala de muito boa sorte, uma curiosidade. Então, se a pessoa fez um sorteio ou tirou uma rifa, outras coisas, quer ver se passa em um concurso e tudo mais, e sai essa carta da estrela, é um bom aviso, né?
um bom aviso, significa que essa pessoa, ela é prendada por sorte, não quer dizer instintivamente que isso vai acontecer, mas que tem grandes chances, porque é uma pessoa sortuda, tá? Quando essa carta sai descrevendo uma pessoa, fala de uma pessoa serena, uma pessoa harmoniosa, que passa uma paz, uma tranquilidade, e também ela é muito clara, tá bom? É uma pessoa, às vezes, sem rodeios, e uma pessoa sortuda, tá bom? Se você conhecer meu pai, por exemplo, gente, sempre que meu pai coloca o nome dele numa rifa, todo mundo que tava ali fazendo a rifa, no caso, aqui na minha cidade tem umas, né? Não é tanta gente assim, mas é um pessoal considerável. Ele, em quase todas as vezes, ele tira a rifa, então todo mundo já fica. Ele é muito sortudo. Então, a carta da estrela descreve essas pessoas que elas têm uma certa sorte aí mais aflorada. E na saúde ela fala de milagres, tá bom? Se você tá passando, ou se o consulente tá passando por um problema de saúde e ele já tá bem desesperançoso, a carta das estrelas ela vem trazendo essa conotação milagrosa, tudo bem? Então ela é muito linda, essa carta das estrelas. E agora nós vamos para a prática, né? Vamos praticar um pouco. Eu coloquei aí a carta das estrelas, dos caminhos e da criança. Eu ia colocar só a estrela e o caminho, ou só a estrela e a criança, mas eu resolvi colocar as três. Então vamos lá. As estrelas e o caminho, por exemplo. O consulente faz uma pergunta. Eu tenho caminho com essa pessoa? Eu sinto uma conexão estranha com uma pessoa. E sai essas duas cartas, por exemplo. Ou até as três mesmo. Então, aqui diz que claramente o consulente tem sim caminho com essa pessoa, né? Inclusive é um caminho predestinado que vai fazer parte da formação, tá bom? Da vida do consulente. Vai ensinar uma lição muito importante e também ele provavelmente vai se sentir muito acolhido por essa energia desse relacionamento. Em questão de saúde, às vezes eu tinha uma consulente que ela queria muito ter um bebê e ela perguntava, né, se ela ia ter este bebê. E às vezes saía bastante a carta das estrelas, porque ela estava um pouco desesperançosa, mas hoje em dia ela está grávida, graças a Deus, do bebê dela. E quando sai a criança, também muito nesse contexto, um milagre para é uma carta para o consulente ou você que está tirando, começando a tirar para você mesmo, não perder as esperanças, tá bom? Novamente, vou explicar outra coisa também que eu achei importante falar. Se às vezes consulentes vêm perguntar sobre sonhos no baralho cigano. Então, quando sai a carta das estrelas, é um aviso muito importante, porque está confirmando que é uma mensagem espiritual aquele sonho. Porque, gente, sonho, né? Às vezes só uma manifestação dos sentimentos do seu subconsciente. Não necessariamente é um aviso da espiritualidade, mas quando sai a carta das estrelas, é sim, tá bom? Agora, eu coloquei aí, né, as estrelas, a serpente e os livros da serpente. Nesse contexto, fala, se o consulente vai perguntar se tal pessoa é confiável, se o namorado está traindo ou a namorada, e sai essas cartas, fala que vai ser revelado em breve, muito em breve, pelos sonhos, pela intuição ou até as situações vão chegar ao consulente, tá bom? Então fala dessa revelação aí, porque a carta dos livros, vamos estudá-la mais em breve. Ela fala de segredos, coisas não ditas, mas o livro está aberto, então vão ser reveladas. E a carta das estrelas é um checkmate para essa situação, tá? Outra coisa que eu queria falar, quando ela sai perto de cartas como a criança, como já vimos, fala de anjos da guarda, tá bom? Então, às vezes, o consulente faz uma pergunta sobre como está a espiritualidade e sai essas duas cartas. Fala que o anjo da guarda está lhe protegendo. Tem gente que pergunta sobre guias de esquerda, né? No caso, os consulentes da Umbanda e tudo mais. Então, pode ser a carta das estrelas e já cartas mais fortes, por exemplo, como o urso, né? Que nesse contexto não é negativo e tudo mais, porque representa uma entidade que tem força. Então a gente vai vendo no decorrer das aulas, né? Se vocês gostarem desse vídeo.
os significados das cartas, mas essa foi a aula sobre a Carta das Estrelas, de número 16, tá bom? Minha carta favorita, e eu resolvi começar por ela porque ela tem um significado muito especial para o povo cigano, as estrelas, bênçãos, boa sorte e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado e beijinhos para vocês.